Seja bem-vindo a mais um Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha em empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E para você que sonha em empreender, gente, hoje eu trouxe uma inspiração. Ela vai contar a trajetória dela de vida com a empresa dela, fantástico, ela é inspiradora. Então, eu já vou chamá-la aqui, ó. Hoje eu tenho a honra de receber no nosso podcast uma convidada inspiradora que começou como cabeleireira, é assim que fala, cabeleireira, e se tornou uma empresária de sucesso. Ela é CEO do grupo Joyce e criadora do famoso shampoo de colher. E agora está na nova temporada do Shark Tank Brasil. Seja muito bem-vinda, Andréa Garcia! Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gabi, o convite. Nunca participei de um podcast, é a primeira vez. Ai, E tô que tendo o delícia. privilégio de ser com você. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação aqui. Eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo aí para essa galera que nos assiste, esses empreendedores, e também para saber o que tem de melhor no mercado. E sua empresa virou uma referência no mercado Sim, de terapia capilar. E eu isso. quero saber como você começou na área do empreendedorismo, Andréa. Bom, eu comecei a empreender, eu tinha 8 anos de idade, né? Gente, não, e a filha dela também, tá, gente? É um detalhe que a gente vai contar daqui pra frente. Sim. Eu comecei com 8 anos e eu pegava latinha e papelão na vila onde eu morava, ali na comunidade onde eu morava quando era criança. Uau. E eu tenho uma prima, que foi minha primeira sócia de negócios. A gente pegava essas latinhas, esses papelões, só que a gente escondia, porque a gente tinha vergonha das pessoas verem a gente pegando latinha e papelão. A gente pegava um carrinho de supermercado que meu pai tinha em casa. Meu pai também não sabia disso, porque se ele soubesse, ele me matava. Então era trabalhava na surdina. Exatamente. E aí a gente pegava esse carrinho de supermercado, colocávamos um saco de lixo ali, e a gente ia pegando as coisas e ia andando com esse carrinho pelas ruas. Ninguém via o que tinha dentro do saco, mas via a gente com um carrinho em Gente, supermercado pelas ruas. podia ser uma pessoa morta, mas não. Podia ser qualquer coisa. Adorei. No final, a gente vendia isso no ferro velho e a gente usava o dinheiro para comprar alguns doces, né? Eu tinha alguns objetivos que eu achava que eu ia conseguir realizar com esse dinheiro, mas no final das contas acabava sendo usado para doces. E a gente sentava Sim. no muro lá da creche que tinha ali na vila onde a gente morava e ficava a tarde ali comendo as besteiras que a gente comprava com o dinheiro que a gente Que fazia. delícia. Ô, Andréia, qual foi a primeira sensação? A sensação que você teve da primeira vez que você realmente entregou a sucata e recebeu esse dinheiro? Nossa, acho que não consigo nem mensurar, assim, porque era uma sensação de independência. Ah, que delícia. E eu falo que ali virou o gatilho, sabe? Ali foi o momento que, tipo assim, uau, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu quero dinheiro, eu vou lá e faço esse dinheiro, né? Então, a partir dali foi o ponto onde realmente eu entendi que eu poderia ter meus próprios resultados e mudar qualquer coisa que eu quisesse. Depois disso, aí cresci, né? A vida mudou, mudei de bairro. E meu pai, sempre muito empreendedor, ele tinha uma van daquelas clandestinas de lotação. Você Aham, já viu? nossa, era febre. Na região que eu moro também era assim, Franco da Rocha, Sim. gente. Era só Então, lotação. era no Jaraguá. Eu Jaraguá morava no também. Jaraguá e aí meu pai tinha essa van. Que E demais. aí ele tinha lá os cobradores dele e eu falava assim: "Deixa eu ir trabalhar com você". E aí ele falava: "Não, não vou Não é deixar. lugar pra Não menina? quero você envolvida nesse meio". E aí eu falava assim: "Mas pai, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro". E aí ele falava assim: "Não". Aí um belo de um dia, o cobrador dele não veio, deixou ele na mão. Eu tinha 14 anos Olha a na época. oportunidade aí. Eu tinha 14 anos na época, mas assim, muito magrinha, mirrada, É sem mesmo. força pra abrir aquela bendita daquela porta. E aí meu pai falou assim, ele falou assim: "Nossa, o fulano me deixou na mão, o que que eu vou fazer?". E aí eu falei: "Eis-me aqui. Estou aqui, pai". E aí ele falou assim: "Não, e não, e não". Eu falei assim: "Você tem duas opções. Perder o dia de trabalho, de carregar os seus E é um passageiros, prejuízo, ou hein? me levar e ver o que que vai dar". E Nossa, aí, depois de muito insistir, ele falou: "Tá bom, mas meu pai sempre foi meu melhor conselheiro, isso é fato, que bom. sabe?". Que bom. Que E privilégio aí, também. ele falou assim: "Olha, eu vou te levar, mas a gente tem que fazer um combinado. Você vai ter que fazer tudo que os meninos fazem, não é porque Uhum. você é menina que eu vou dar boi pra você". Uau! Como que é o nome do seu pai? Moacir. Ah, Moacir, mandou bem, hein? Muito Meu pai bom. mandou muito bem. E Aham. aí, beleza. Eu falei: "Não, pode deixar.
eu vou fazer, só me orienta, me explica. Aí já coloquei aquela pochete com moedeiro já na cintura. Saímos de casa 2h30 da manhã, porque você tinha que ir lá pra fazer fila pra ver qual Uau. van ia sair primeiro. Então tinha isso, a gente tinha que sair muito cedo. E ficamos lá, primeiro horário, 4 horas da manhã, o horário que a gente ia sair. E eu naquela ansiedade, meu pai falava, dorme um pouco. Eu falava, ai, não conseguia, ansiosa, porque eu tinha que dar o meu melhor, eu tinha que fazer acontecer. Aquilo era uma oportunidade que se eu fizesse bem, meu pai ia querer que eu fosse mais vezes. E você cobrou por isso, Sim, que é o mais importante. eu recebi como o cobrador recebia, R$ 5 por viagem. Uau! É. Era muito dinheiro na Na época. época, R$ 15 por dia eu ganhava, Foi porque na eu fazia 3 viagens, né? 1990. Nossa, eu tinha 14 anos, eu não lembro que ano era, não, Era faz tempo. 2000. 2000. Exatamente Isso, 2000. isso. E aí, tudo bem, deu o horário, saímos. No primeiro ponto, eu fui abrir a porta. Eu não aguentei com o peso da porta, eu caí no chão, porque eu empurrei ela e fui na mesma força, Meu Deus do céu. na frente dos passageiros, no primeiro ponto. Eu falei, pronto, meu pai já vai me mandar embora agora. Meu Deus. No final, eu caí no chão. Os passageiros ficaram assim tá tudo bem? E aí eu já levantei, gritando, cachoeirinho, largo do japonês, cantinho de seu pai direto. Vamos. Porque eu tinha que gritar, mas você vai gritar. No ponto, você vai fazer igual eles fazem. E assim eu fiz. Então, comecei a trabalhar assim com ele. Aos 16 anos, ainda trabalhava com ele de cobradora de lotação. E aí foi quando Você ficou o tempo inteiro? 2 anos trabalhava com direto? ele. Estudava e trabalhava. Então, eu estudava à noite. E chegava em casa em torno de 11 horas da noite, 2h30 da manhã eu levantava, porque eu tinha que ir pro final da lotação. Então, Todo eu dia. dormia muito pouco, apesar que à tarde eu voltava, tirava ali um soninho antes de ir pra escola. E qual era a sua motivação na época? Ai, na época eu só queria poder comprar minhas coisas, comprar aquilo que eu queria, poder comer um lanche do McDonald's, que era algo, né, que pra gente era algo, nossa, Aham, uau, era. né, não era tão acessível como é hoje, então eu queria poder ter essas possibilidades. Que E incrível. aí eu fazia isso pra ter o meu próprio dinheiro. E beleza. E aí, aos 16 anos, meu pai falava assim: você vai pra faculdade de contabilidade. E eu falava: tá bom, eu vou pra faculdade de contabilidade. Mas o meu Que coração gracinha. não dizia que era isso. Mas pra fazer a vontade dele, eu dizia que tudo bem. E aí, terminei o colegial aos 16 anos. Meu pai falou: e aí, agora vai pra faculdade? Eu falei: não, pai, eu tô muito nova. Deixa eu fazer 17, que aí eu vou. Você terminou cedo Terminei mesmo. cedo. Na época não tinha o nono ano como é hoje, Aham, né? sim. Faz tempo. Mas, você tem a mesma idade que eu. E aí, eu continuei trabalhando com ele, mas ao mesmo tempo eu falava assim, poxa, eu vou só trabalhar? Já estava acostumada a estudar também, e eu gostava muito de mexer no meu cabelo. É mesmo. Nossa, eu fazia hidratação no meu cabelo com condicionador, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o creme, né? Colocava aqueles olhinhos, cap, lembra? Comprava aquelas coisinhas de perfumaria Aham. pequenininha, ampolinha de vitamina A, aquelas coisas. E aí fazia isso e hidratava o meu cabelo. E aí um belo de um dia meu pai deu de presente pra minha mãe um secador e uma chapinha Uau! Revolucionário naquela de época. Dia das Mães. E aí eu falei: "Meu Deus, eu não acredito. Agora eu vou ser a cabeleireira dela aqui". E Fantástico. aí eu pegava aquele secador, aquela chapinha e fazia o cabelo da minha mãe. E aí tinha sempre um desafio, porque eu escovava o cabelo dela, minha mãe tem o cabelo cacheado. Hum. E eu escovava o cabelo dela, mas nunca ficava, a escova não durava muito tempo. E eu falava assim, não é possível, eu tenho que conseguir deixar esse cabelo. Era um desafio pra mim, eu tinha que conseguir deixar Uau! esse cabelo, essa escova que Você não durasse se mais tempo. contentava com Não o me trabalho contentava. perdido. Não me contentava. E aí comecei a fazer nas minhas amigas, comecei a fazer em mim, aí eu falei, bom, já que eu vou ficar esse ano sem ir pra faculdade, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. Meu Deus. Só que aí, pra mim fazer esse curso de cabeleireiro, eu ia ter que arcar com isso, porque não tinha como eu falar pro meu pai pagar um curso de cabeleireiro pra mim. Porque ele nem queria que você Não, fizesse. ele queria que eu fosse pra faculdade. E aí, bom, trabalhava, eu já não era uma pessoa que gastava demais. Fui num curso, numa escola de cabeleireiro, a Embeleze, nem sei se eu posso falar os nomes Sim, aqui. claro que pode. Pode falar. Fui na Embeleze lá na Lapa. Fui ver quanto que custava, como que funcionava. E aí descobri que eu tinha como eu mesmo pagar o meu curso. Uau, que legal. Beleza. Quando eu falei pro meu pai que ia fazer um curso de cabeleireiro, ele simplesmente falou assim: você tem certeza? Porque não é o que eu quero pra você. Meu pai, infelizmente, ele era assim bem Ah, ignorante mas nesse eram as sentido. intenções boas dele, Sim, né? ele Ele queria o queria te melhor pra mim. proteger, Isso eu não aham. tenho dúvida.
E aí ele falou assim: se você for fazer o curso de cabeleireiro, não conte comigo para mais nada. E eu, afrontosa, que era Quantos muito anos? parecida com ele, 16 eu tinha. Ótimo, porque hoje a gente já não teria coragem de fazer a mesma coisa, né? Eu acho que a juventude é uma bênção nessas horas, porque a gente tem Sim, aquele ímpeto de ganhar o mundo, de conquistar. Então eu aham, acredito que faz até a gente ser um pouquinho mal educada com os nossos pais. sim. E aí eu enfrentei e disse assim, falei, não, pai, tudo bem. Então não quer que eu conte com você? Então não precisa se preocupar. Eu vou me virar. E aí me matriculei na escola de cabeleireiro. Fiz o curso ali na jornada e trabalhando, né, ao mesmo Com tempo ele. isso, trabalhando com ele, fazendo meu trabalho e seguindo. Aí, perto de eu terminar o curso, um conhecido, que inclusive era uma pessoa que trabalhava com o meu pai, tinha uma prima que trabalhava no Jacques Janine e que estava saindo do Jacques Janine porque ela ia montar o salão dela e estava precisando de uma assistente, alguém de fim de semana para dar uma mão No para chat, ela. meu Deus. E eu Legal. falei, olha, eu posso ir, só que eu ia ajudá-la no salão que ela estava abrindo, que era num bairro lá próximo Aham. aonde eu morava. E eu ia nos finais de semana ajudá-la. E aí ela falou assim: Nossa, Andréia, você tem o jeito assim? Eu vou te indicar pra ficar no meu lugar, porque eu tô Uau. saindo e vão precisar de uma assistente pra ficar no meu lugar. Aí eu falei: Mas é lógico que eu quero. Tô aqui pra isso. Vamos lá. E aí comecei, aí foi onde começou a minha jornada oficialmente trabalhando Incrível. num salão de nome, como Uhum. assistente, né? E é tão importante quando você entra na empresa do outro que você aprende como funciona mesmo uma empresa, né? Sim. Eu imagino que você teve vários aprendizados nessa época. Sim, aprendi muito, principalmente em como não ser uma funcionária como eu. É mesmo? Hoje, Ai. hoje eu olho pra trás, assim, com a minha equipe, e aí tem situações que acontecem. Eu lembro da Selma, a dona do Jacques Janine que eu trabalhei. Inclusive, Selma, se por acaso esse vídeo chegar até você, você me perdoa. Me perdoa. Por quê? Muito imatura, muito nova, sabe? Então, assim, em alguns momentos, sim, eu deixei a desejar. Eu falo que eu nasci para empreender. Uhum. Então, por ter nascido para empreender, lá eu deixei a desejar em muitas, muitas situações, sabe? Entendo. Mas foi Aham. um super aprendizado hoje que eu olho e falo assim, tô pagando por ter, Pá, sabe? mas é maturidade, não tem jeito, Sim, era muito né? novinha. Eu tinha 17 Exatamente. anos, não era nem de Mas, maior. mas olha só que interessante, você ia trabalhar. Hoje a galera de 17 anos, não são todos que têm Não, essa não, garra, né? não. Infelizmente, né, É. hoje é bem desafiador ver situações assim. Mas enfim, foi assim que eu ingressei para a área da beleza. Depois disso, acabei saindo do Jacques Janine, montei meu primeiro salão. Nessa época, O que que te fez montar o primeiro salão? esse feeling empreendedor, né, de querer fazer o E negócio você sabia como funcionava a máquina acontecer. desde os 8 anos de idade? Sim, Você queria que o exatamente. dinheiro não tivesse. Ó, o dinheiro ele chega até um, aí depois é dividido. Não, chega até mim, deixa que eu divido ele. Exatamente. E aí, nessa época aí, eu já tinha me casado, porque aí eu conheci o pai da minha filha aos 17 anos, me casei aos Que 18. incrível. E aí já empreendi, abri esse salão. Meu pai continuava com a questão da van, E só como. que agora já era legalizado, aí já não era Que mais bom. aquela coisa mais clandestina. Meu pai sempre foi muito empreendedor, ele tinha outros negócios, que aí era aquela loja de cinquentão de salgados. É Que da sua delícia. época? É da minha Era época. 50 Aham. centavos, um copo Aham. de suco e mais 50 centavos um salgado. E aí ele tinha isso também. Aí, no final das contas, ele decidiu mudar para o interior de São Paulo. É mesmo. E a gente sempre foi todo mundo muito junto. O meu marido trabalhava com o meu pai na época. Falou, então vamos todo mundo. Aí eu tive que fechar esse salãozinho que eu tinha aberto lá no bairro onde eu morava. E como foi a experiência de ter o seu primeiro salão? Foi ótima. Também É, aprendi demais. sim. Aprendi demais. Me trouxe um pouco mais de responsabilidade, Aham. né? E também me trouxe uns desafios que me fizeram amadurecer bastante. Uhum. Mas ele durou pouco tempo, né? Porque aí eu fui pro interior. Que lugar do interior que A gente vocês morou em foram? Sertãozinho É por mesmo? 2 anos. Como foi lá pra você?
Lá eu percebi que eu não era uma menina da cidade interior. Eu Aham. descobri que eu era uma menina da cidade, que eu precisava voltar. Porque lá as oportunidades não aparecem como aqui, né? Eram mais desafiadoras e, querendo ou não, a cidade é mais parada, né? Uhum. Movimento é aqui em São Paulo, né? Aham, sim, com Então, certeza. enfim. Mesmo assim, ainda trabalhei num salão lá em Ribeirão Preto, que era próximo. Depois que eu tive a minha filha, porque quando eu cheguei lá, descobri que estava grávida. Então, Uau! fiquei o período da gravidez só em casa. Mesmo assim, ainda fazia alguma coisa ou outra ali com a cadeira de cabelo que eu tinha das vizinhas. Não parava, Aham. 100%. Moramos 2 anos lá, depois retornei para São Paulo. Nisso, acabei que me divorciei do meu primeiro marido, o pai da minha filha, e a gente seguiu e eu segui trabalhando. Montei novamente o salão. Só que nesse meio tempo, tipo, me separei, pouquinho tempo depois, eu, né, voltei para casa dos meus pais ali, mas aí, infelizmente, meu pai veio a falecer. Ah, Infelizmente. E aí, nesse momento, eu falo que foi um momento muito desafiador para mim enquanto pessoa. Ainda não tinha autoconhecimento, sim. não sabia lidar com as minhas emoções. E como você Foi lidou? bem difícil. Meu pai tinha apenas 44 Muito anos. novo. Infelizmente, ele reagiu a um assalto e não tivemos uma oportunidade que Uhum, ele continuasse. Mas Deus sim, sabe de todas as coisas e porquê de tudo. claro. E nesse momento, eu me vi ali com uma filha pequena, sem o meu pai, que no final ele era um alicerce para todos, minha mãe emocionalmente abalada, meus irmãos também, e a gente teve que prosseguir. Nisso, o que ficou nas minhas mãos de tudo que meu pai havia construído foram 2 cadeiras de cabeleireiro Uau! e um lavatório. Nada é por acaso, né? Nada por acaso. E a Joyce foi construída através dessas 2 cadeiras. Esse lavatório que ele tinha comprado para mim no final das contas, não queria que eu fosse Aham. cabeleireira, mas ele sempre apoiava, né? Ele abriu o caminho pra você. Isso. E antes era cabeleireiro e depois virou centro de tratamento capilar? Eu tive salão de beleza por 15 anos. Tá, a Aí partir no desse. Isso, a partir desse momento aí eu Uhum, abri esse primeiro salãozinho numa garagem. uhum. Eu comecei sozinha. Depois, eu fui mudando no mesmo bairro ali, fui mudando de um lugar para outro, mas no começo eu fazia bico de garçonete em finais de semana. Você sempre gostou de trabalhar bastante, né? Porque com a minha filha pequena, separada, aluguel de casa, aluguel dessa garagem para fazer o salãozinho acontecer, eu não tinha clientes. Tipo, eu tava começando Aham, praticamente do zero, é. então eu não tinha cliente para bancar tudo isso. Então o que que eu fazia? Eu fazia esses bicos de freelance de garçonete aos finais de semana para que eu pudesse bancar o meu custo básico. Mas assim, foram momentos em que tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar um leite, sabe? Uhum. E aí, aquela coisa, morando numa situação bem difícil. E Cara, mas Deus estava preparando, sabe? Deus estava ali trabalhando no processo da Andréia. sim, com Andréia, você vai certeza. passar por isso, tô te amassando, porque você vai dar um bolo muito bonito, vai dar uma massa muito bonita E lá na frente. que gracinha. E essa fase de parece que tá moendo a gente, né, eu acho tão importante, é onde a gente aprende as principais lições, né. Sim. E quem te ajudava com a sua filha? Então, o pai dela sempre foi muito presente. Ah, que bom. Então, nos finais de semana ficava com ele também. Eu levava ela comigo, então ela ficava na escolinha. Quando eu terminava o horário da escolinha, eu buscava. Ela ficava comigo, às vezes dormia debaixo do sofazinho onde as clientes sentavam, aquelas cadeiras de espera. Eu Aham. forrava ali um colchãozinho, um colchonetezinho. Ela ficava ali. Ixi, quantas vezes eu dei banho dela dentro do lavatório de cabelo no verão, muito quente, ela pequenininha ali Aham. comigo, aquele calor, aquela coisa. Falava, vem aqui, deixa eu dar uma refrescada em você pra dar uma acalmada. Aí ela deitava ali debaixo depois, dormia. Às vezes as clientes chegavam, sentavam, ficavam conversando comigo. Eu falava, ó, só cuidado com o pé. Elas, meu Deus, porque tem uma criança aí debaixo descansando. Então, a jornada foi assim, eu nunca coloquei que ter uma filha pequena fosse um obstáculo, eu dava o meu jeito, Muito bom. sabe? E para ela deve ter sido muito importante também. Ela deve ter tido um É, crescimento gigantesco, assim, não só profissional, mas esse vínculo com você, de te ver, sim. de te admirar. Ela cresceu comigo, né? Eu Aham, falo que eu tive o privilégio de tê-la comigo, mesmo que era dentro do salão ali, na correria, mas ela sempre esteve nos meus olhos. E eu acho que isso é um privilégio para poucas mães que querem trabalhar e fazer as coisas acontecerem também. com certeza. É.
Aí, enfim, aí o salão foi acontecendo. Um belo de um dia, eu tive acesso ao autoconhecimento. Como que foi essa sua porque, assim, é um divisor de Nossa, de águas, né. não, Você sem o foi. autoconhecimento e você com ele. Como você começou? O que que te fisgou? Qual foi o primeiro curso Então, ou foi um rapaz que apareceu lá na porta do meu salão. Nessa época, eu tinha acabado de mudar o meu salão de um lugar pequeno, a audaciosa, que muito gosta de uma bom. encrenca, Aham, isso é ótimo. foi mudar para um salão que começou a pagar o dobro de aluguel, mas porque estava num lugar que era mais visto. E eu lá sentada um dia, já devendo para o banco R$ 2.000 todos os meses usando o limite de Uhum. cartão, Cheque né, de cheque especial. especial. E aí entrou um rapaz falando assim: olha, eu, né, tô aqui para te fazer um convite. A gente vai ter uma palestra, um evento, onde a gente ensina os profissionais da beleza a fazerem a parte de gestão do salão de beleza, porque você já aprendeu como gerir o seu negócio? E a gente Eu só faz, né. falei: "Ah, eu sei fazer cabelo". Aí ele falou: "Então, normalmente é isso que acontece, você aprende o operacional, mas a parte de gestão você não aprende e a gente tá aqui justamente para te trazer isso, né?". E eu falei assim: "Nossa, que interessante". Ele falou: "Você ia ficar feliz de, em vez de estar esse marasmo aqui, você ter cliente todos os dias na sua agenda?". Olha o Era gatilho, tudo né? que você queria, né, já foi no Eu sonho. falei: "Olha, interessante. Tá, então o ingresso custa R$ 50, não me esqueça. O ingresso para esse evento de um dia custa R$ 50". Aí eu não tinha R$ 50 Ai, caramba. para pagar para ele para ir. Eu Uhum. falei: "Olha, eu não tenho R$ 50 pra". Falei: "Tô devendo pro banco, tô numa situação Tô desafiadora". investindo. E aí ele falou assim: "Olha, vamos fazer o seguinte então, eu passo aqui no sábado, porque com certeza até lá você vai ter atendido alguém. E se você fizer esse sacrifício de tirar R$ 50 do atendimento, tenho certeza que vai valer a pena". E aquilo tocou em mim, eu falei: "Tá bom". Dito e feito, entrou o dinheiro no caixa, paguei e fui para esse evento. Nesse evento, eles falavam sobre gestão, mas no final era a venda de uma cera depilatória. Cera marroquina. Tá de brincadeira. Juro, Que mas incrível. e assim, foi um divisor de águas para mim, porque inclusive foi onde eu conheci o Cides, que é o falecido dono dessa empresa, e a Poli, que era a sua mulher, Aham. né? E os dois foram meus primeiros mentores. Uau, que fantástico. E eles entregavam o autoconhecimento nos treinamentos para que você pudesse, né, vender as depilações. E eu lembro também que eu, muito afrontosa, o Cides falou: "Não, fecha, porque aí no final vende o licenciamento para você". E aí eu falei: "Não, porque eu não tenho condições, não tenho condições nenhuma disso". Ele falou: "Você vai aprender a depilar. O que você vai fazer de depilação, você vai pagar o seu boleto". O boleto era, eu não esqueço, R$ 280 A por época. mês. Eram 12 ou 10 boletos que seriam. Nem nome eu tinha, e aí, mesmo assim eles fizeram no boleto, pra mim. E aí eu falei assim: "Então tá, você tá dizendo que eu vou pagar o meu boleto com a depilação que eu vou fazer. E só que eu não sei depilar, vocês vão me ensinar?". "Sim, a gente tem um centro de treinamento e você vai, é só agendar lá pra você fazer o curso". Eu Eles falei: facilitaram tudo para o seu caminho. "Isso". E eu falei assim: "Tá, mas aí eu quero fazer o curso amanhã". Aí ele falou: "Não, mas não tem agenda, então não vou fechar". Falei. Aí ele falou: "Não, a gente vai dar um jeito então de te encaixar". Fantástico, E a gostei. partir daí comecei a ir nos treinamentos. Eles tinham uns treinamentos que acontecia toda segunda-feira, à noite, de 2 horinhas. E aí a gente ia para esse treinamento, todos os licenciados que queriam, era um treinamento aberto, e lá começaram a trabalhar o autoconhecimento em mim. E aí, Como desde foi então, para eu não você? parei. O que que mudou na sua vida? Tudo, tudo. As pessoas falam assim: "Ah, esse papo de coach é balela". Não é balela. Aqui fala vos, uma pessoa que teve a vida completamente transformada de uma forma assim que não tem como explicar. Eu falo, Deus me colocou exatamente neste caminho para conhecer essas pessoas, para que eu pudesse até ter um relacionamento genuíno com Ele lá na ponta, sabe? Que incrível. Então, realmente transformou completamente a minha vida. E foi a partir daí que eu fiquei sabendo que existia um tal de Tony Robbins. Ah, eu quero saber. Você é Crew Team dele. Crew Team, Crew que Team. é um staff, né, do Gente, ela é Tony. staff do Tony Robbins. Que fantástico. Conta como foi essa Sim. experiência. De onde você descobriu? Como Então, você decidiu fazer? quando
tinha esses treinamentos lá, a Poli e o Cids foram pro Tony Robbins. E eles eram meus mentores. E eles falavam, gente, vocês precisam ir conhecer Pra o quem não tinha R$ 50, treinamento. gente, pra ir na Exato. palestra. Gente, que fantástico. Você precisa conhecer o Tony, Andréia, vocês precisam ir. Falava pra todos os mentorados deles, né? E aí eu falei assim, cara, eu preciso conhecer esse tal de Tony. Mas como conseguir R$ 25.000 na época pra ir pra um Uau. treinamento? Porque além de você comprar o treinamento, é passagem, hospedagem, alimentação. E aí eu participava de um grupo de masterminds deles, da mentoria da Poli Uhum. e do Cids. E aí, todo ano eles iam, 2 vezes no ano eles iam pro Tony. E falava, Andréia, você tem que ir. Eu falava, não, esse ano eu vou. Eu vou porque eu vou. E ele ia um dia, a Poli me colocou no contraparede e falou assim, tá, eu vejo você falando que vai, você fala que vai, fala, mas o que você está fazendo de diferente para alcançar o seu objetivo, Andréia? E aí ela me afrontou. Foi a melhor coisa da vida. Pessoas que te afrontam. São pessoas que te Exatamente. afrontam o que você precisa na sua vida. Eu falo isso até pras minhas mentoradas. Aham. Entendeu? Se vocês querem carinho, não vem pra minha mentoria, porque aqui é tiro, porrada e bomba. Ah, muito bom. É isso. E por quê? Porque foi assim que eu avancei. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? É porque a gente tá acostumado a investir em produto, em loja, e não investe no autoconhecimento. Não. Pra gente é uma coisa assim, uau, pra mim não mais, né? Pra você também não, mas pra maioria das Sim. pessoas que tá aqui nos assistindo, As pessoas não valorizam o não conhecimento. investe. Fala, não, é Não. igual quem trabalha muito e não Sim. investe em viagens também. É. É bem parecido. Exato. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso ter uma ideia. E lá, durante a mentoria mesmo, a minha cabeça começou a ferver, porque Como assim, que eu vou fazer R$ 25.000? isso. Aí eu falei, poxa, eu já aparecia bastante na rede social, na época era Facebook, Aham. já aparecia bastante, tinha uma clientela ali do salão, e eu falei, gente, eu preciso vender algo à parte, algo além do que eu já faço Olha que hoje, legal. e todo o recurso da venda disso, que eu não sei o que é, eu vou guardar, e nem que leve 2, 3 anos. Aham. Eu vou juntar o dinheiro e vou fazer. Aí lembrei que eu tenho uma amiga que é química, Renata. Na hora do intervalo do almoço da mentoria, eu saí do intervalo, pro intervalo, liguei pra ela e falei assim, Rê, o negócio é o seguinte, eu tive uma ideia que vai deixar a gente milionária. Sabe o que é mais legal? Você sabia qual era o caminho, porque você fez isso aos 8 anos. Eu Sim. preciso vender alguma coisa, não importa o quê. Eu sei que eu vou vender. Você vê, fica enraizado, né? Fica. Meu Deus. Que importante. E aí, ok, liguei pra ela, Vamos ficar falei, milionária. olha, tive uma ideia que vai deixar a gente milionária, você quer ser minha sócia? Eu quero montar um shampoo que vai ter. Eu quero colocar óleo de rícino, babosa, Por quê? Porque eu já gostava muito da parte natural, porque eu sempre tive problema no meu couro cabeludo. Sempre tive dermatite, psoríase na pele. E aí eu falei, eu quero criar um shampoo o mais natural, o mais vegetal possível, pra eu vender pras minhas clientes, uma coisa que tem uma característica minha. E aí eu vou levantar o recurso também pra eu fazer esse curso e tipo assim, vai ser uma ideia, é uma ideia revolucionária, Renata. Sim. Aí ela deu Uma risada no inspiração. telefone e falou assim: amiga, eu acho lindas suas ideias, né? Ela é química, muito experiente. Aham. E ela falou assim: eu acho lindas suas ideias, mas eu não quero ser sua sócia, não. Na lata. Não quis. É que ela não tinha tido a sua inspiração, né? Inspiração é uma coisa que transcende o racional, não é o mental, é inspiracional. Sim, a gente é meio louco, né? É Empreendedor é meio isso. loucão, assim. Aham. A gente tem umas ideias e a gente acredita muito naquilo. E realmente é por isso que Graças a faz Deus, acontecer. né? Tipo isso aqui, ó, que tá nas nossas mãos, que resolve a nossa vida inteira. Imagina que louco que pensou nisso. Exatamente. E aí, ela falou assim: olha, mas eu posso te ajudar, eu posso te ensinar a fazer fórmula. E aí, você se aventura. Se vira. E assim eu fiz, minha filha. Comecei. A ideia inicial era criar um shampoo em barra. Sabe, shampoo em barra. Na Sim, época, sim. era uma tendência, tipo, na Europa. Uhum. Ainda não tinha chego no Brasil com tanta força igual hoje tem também. Sim. Hoje tá mais pra turma dos veganos e tal. Isso, da galera, né, mais Aham, naturais e tal. sustentável. E aí eu falei, olha, beleza, aprendi com ela a formular e comecei minha saga. Trabalhava o dia todo no salão, finalizava. Eu morava nessa época dentro do salão, num quartinho de depilação. As clientes nem sabiam que eu morava ali. Morava com a Raquel. Sua filha. Isso. Aí tinha um banheiro, assim, lá estratégico no andar de cima. Tinha salas de depilação e uma das salas era meu quarto. E aí, a cozinha do salão também eu usava. Então, eu fechava o salão, a equipe ia embora, eu subia. Aí era janta, dava janta pra minha filha, fazia lição de casa, colocava ela pra dormir.
E aí eu ia pro meu laboratório. Ai, que fantástico. Tô adorando isso. E aí, e aí, Gabi, comecei a minha jornada de desenvolver uma bendita de uma fórmula. Nesse momento, eu já tinha até esquecido que eu tinha que ir pro Tony. Nessa hora, eu só queria conseguir fazer um shampoo sair. Fantástico. Sabe? E um Era só shampoo o que que eu fizesse efeito, precisava. né? Não só um shampoo pra lavar. Isso, era o que Um eu shampoo precisava, uma terapêutico. coisa que cuidasse do couro cabeludo das minhas clientes. Isso porque o meu salão era salão normal, nem era terapia capilar igual é hoje, a Joyce. E aí, beleza, comecei. Cara, foram 3 meses formulando todas as noites. Por noite, eu fazia em torno de 8 protótipos. Uau. Só que eu não só fazia os 8. Eu descia pro salão e lavava a minha cabeça e secava. 8 vezes. 8 vezes. Por quê? Porque eu tinha que ver o resultado, eu Uhum. tinha que sentir. Cara, aí só que quando chegava na 8ª fórmula, eu já tava cansada. Exausta. Era ali umas 2, 3 da manhã. E eu, caramba, que difícil. Mas enfim, foram 3 meses assim. Numa determinada noite, eu percebia que a fórmula ia evoluindo. Eu não conseguia deixar ele em barra. Quando eu deixava ele em barra, eu lavava o cabelo ficava horrível. Duro. E aí eu percebia que eu deixava ele meio amolecido, aquela Tipo um brigadeiro. gororoba, Tipo um tipo um brigadeirinho. brigadeiro. E aí eu percebia que aquilo, quando eu deixava daquele jeito, o cabelo ficava melhor. Então eu falei assim, bom, eu vou aperfeiçoar isso daqui, eu vou fazer isso aqui e ficar bom, e depois eu vejo como é que eu vou vender. Que embalagem que eu vou colocar, de que jeito que vai ser. Depois eu me viro. E assim eu comecei, e aí eu falei assim, hoje eu não durmo enquanto essa fórmula não sair. Uau. E aí, mesmo ritual. Raquel pra cama, janta, lição de casa, banho, neném, dormir. E ela era boazinha, Raquel? Sempre. Porque é necessário, né, ter uma criança boazinha. Porque quem que faz tudo isso? Não. Uma criança que fica, E ela, eu né? colocava ela pra dormir, como ela sempre foi muito agitada, muito feliz, muito Uhum. serelepe, ela cansava bastante, então à noite ela capotava. Então por isso que eu fazia à noite. Uau. Aham. E também porque durante o dia eu tinha que trabalhar, tinha que Claro. pagar as contas, né, das coisas. Mulher de Deus, que aventura é essa? Tô assim, eu adorando. realmente queria Aham. uma transformação na minha vida. E eu tinha uma fé de que se eu fosse pro Tony, se eu já tinha mudado e evoluído tanto com aquele tipo de conhecimento que eu tinha adquirido, imagina se eu fosse pro Tony. É isso que passava na minha cabeça. Olha a importância de se ter uma meta, né? Sua meta era ir pro Tony. E no meio dessa meta, você conseguiu construir a fórmula que te levou pra Dubai, inclusive. E que daqui a pouco Sim. você vai contar também. Sim. Conta. Menina, aí nesse dia eu falei, eu não vou dormir enquanto eu não sair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fórmulas, 13 fórmulas, 14 fórmulas. E só que assim, eram 14 lavadas de cabeça e 14 secadas de cabelo. Uau, o braço devia estar Não, doente. meu couro cabeludo já não, Coitado, já é. estava sensível, Uhum. já estava ali. Na 15ª, aí eu falei assim, cara, eu percebi a evolução da fórmula ali. Eu falei assim, eu não vou perder esse raciocínio, porque eu não vou deixar isso aqui pro dia seguinte, porque eu durmo. Por Perde. mais que tem planilhas, que tem todas as anotações ali de gramas, de tudo. Não é a mesma coisa. Não era o mesmo raciocínio, a mesma coisa. E aí, 15ª fórmula, eu falei assim, essa aqui vai dar bom. Porque a 14ª já tinha ficado muito boa. Eu falei, agora eu só vou fazer um ajustezinho dessa matéria-prima aqui, desse negocinho aqui, e eureka, vai dar certo. Aí, beleza. Desci as escadas com a 15ª fórmula na mão, já eram umas 4:30 da manhã. Meu Deus, exausta. De repente eu só escuto assim, mãe. Eu olho pra trás. Filha! Aí ela assim, com a corujinha, ela ama coruja. Ela tinha umas 3 corujas de pelúcia que eu sempre dava pra ela. E ela com uma das corujinhas dela assim, debaixo do braço. Você tá aí ainda? Você não dormiu? Porque ela percebeu, acho que sentiu falta na cama. Sim, sim. Ele E aí sente eu o cheiro. falei, eu com a mostrinha na minha mão. Aí eu Aham. falei, filha, Vamos lavar o cabelo? vem aqui. Vai, você botou o braço. Que assim, deixa a mãe lavar seu cabelo. Que Aí gracinha. ela, não, porque durante o dia no salão, quando ela chegava da escola, que eu tinha um tempo, eu pegava as fórmulas que eu tinha feito durante a noite. Deixa eu testar aqui no seu cabelo, Raquel. E aí ela falou, não vai lavar meu cabelo? Não quero. Ela tinha 8 anos na época. Não quero, não vai. Aí eu falei, por favor, eu prometo, essa é a última vez, porque essa deu certo. E aí, tipo, com muito custo, ela deixou, levei ela pro lavatório. E aí comecei, fiz a lavagem do cabelo dela, ela lá deitada, abraçada com a coruja, Brava. assim.
uma cara. Lavei o cabelo dela, levei pra cadeira. Comecei a secar. E esse cabelo começou a ficar Ai, brilhoso. E esse cabelo começou a ficar soltinho. Couro cabeludo branquinho, limpinho. Ai, eureka. Tinha essa. chego na minha fórmula. 3 meses depois. E aí eu pulava, eu abraçava ela, eu falava, filha, isso daqui vai mudar a nossa vida. Ai, que lindo. E ela, assim, eu abraçando, pulando com ela, e ela assim, com essa cara pé da vida, cara de bumbum, pra não falar outro Aham. nome. E aí aí nessa hora, eu tava tão emocionada, tão emocionada, tão emocionada, porque era claramente um propósito de Deus sendo entregue, Isso é muito. sabe? Nesse momento, eu ouvi claramente Deus dizer assim: eh, coloca isso na marca. E eu falei pra Raquel assim, filha, na vida, para as coisas darem certo e para as coisas funcionarem, a gente tem que sorrir. Meu Deus. Tanto é que até hoje essa frase acompanha o nosso pote do shampoo. Vem na tampa, só funciona se sorrir. E aí, Gente, que lindo. nessa hora, eu falei pra ela isso e ela, assim, criança, né, sem entender muito ainda, Só vivendo. só vivendo, nervosa, brava por conta Aham, com daquilo. todo direito. E eu, assim, muito emocionada, porque era muito nítido, muito claro o que Deus queria comigo naquele momento, e eu não tinha dúvidas. Sabe, eu não sei se você já passou por isso, Gabi, mas sabe quando algo acontece que você fala assim, não tenho dúvidas que é isso. Uhum, Tipo assim, sim. nada tirava de mim, ou nada me dizia que poderia não dar certo. Sim. Eu não sabia como, eu não sabia qual era o caminho, mas aquilo ia dar certo. Ok, comecei, deu certo a fórmula, agora a hora de vender. E detalhe, tá? Durante esse período de formulação, 3 meses, eu postava na internet. Eu falava assim, ó, e o nome era Joyce, do shampoo. Por que Não era Joyce? shampoo de colher. Joyce, em inglês, é alegrias. Que linda. E aí, cara, E é uma virtude, né? exato. E pra mim, sempre no meu salão, tudo era muito tinha alegria. Era Estúdio Garcia, sua beleza, nossa alegria. Ah, que gracinha. Esse era o slogan. Amei. Eu vi no seu Reels que Isso! você entregou pra Exato. moça Que a gente panfletava o na rua e panfleto. era assim. E aí, era Joyce o nome do shampoo, era um shampoo e um condicionador. Eu manipulava eu mesma, era artesanal. E eu já postava na internet, antes de saber se a fórmula ia dar certo, eu postava assim, está chegando um produto que vai revolucionar o mercado cosmético. E as minhas Sim, clientes, fantástico. elas nem Você já estava sabiam. fazendo um lançamento sem saber o que que era lançamento, né? Exato, não tinha nem estratégia. Essa era a É, minha estratégia aham. de antecipação, Exato. né? Eu ia gerando Curiosidade, é. expectativa, e isso foi acontecendo. E aí, marquei a data do lançamento dos shampoos. Fiz 180 kits. Uau! 180 Mulher, você é kits. trabalhadeira, hein? Olha, eu digo que, Você é incansável, modéstia à né? parte, esses dias atrás, numa palestra lá em Dubai, uma moça me deu feedback e falou assim: Andréia, a palavra pra você é indesistível. Indesistível, eu nunca tinha nem Indesistível. escutado. Eu acho que nem existe, mas ela criou essa palavra pra mim. Mas você é incansável, indesistível mesmo, que bom. Indesistível. Por mais pessoas como você, porque a gente vê aí na história pessoas que não desistiram. E hoje a gente tem a lâmpada, né? Depois da milésima tentativa, tem várias coisas que Exatamente. realmente Pessoas que você não tem que focar. desistem, né? E eu não olhava pros lados, sabe? Parecia sabe como o cavalo que tá sempre olhando pra frente? As pessoas podiam falar o que fosse. Fui muito chacotada. Porque a ideia, virou shampoo de colher. Mas por que shampoo de colher, né? Exato, por que shampoo de colher? E como de colher? Não entendo. Eu Então, imagino uma colher com shampoo dentro. Explica isso vou pra gente. explicar. Pena que eu não consegui trazer pra mostrar pra vocês Ah, aqui. tá tudo bem. Mas vale a pena conhecer lá no Instagram da Joyce Cosméticos Oficial. Conhecer o meu Instagram também, Andréa Garcia Oficial. Vocês vão ver tudo lá, gente. Então, assim, como eu queria fazer em barra, lembra? Ele ficou mais grosso, mas não Uhum. ficou a barra, não ficou mais pastoso. O que eu fiz? Coloquei ele em potinhos de vidro. Potinhos de vidro, o nome dele era um rótulo redondo escrito Joyce, e na tampa vinha um adesivo escrito: só funciona se sorrir.
Que Porque aí foi gracinha. onde eu coloquei essa mensagem que eu tinha certeza que era algo vindo de Deus pra mim. E aí, o que que acontecia? Esse era o inicial. Aí eu fiquei um dia olhando pro pote e eu falei assim, gente, é um produto artesanal. As pessoas vão colocar a mão dentro do pote. Se esse Vai. negócio estragar. E estraga, né? Porque as pessoas não colocam a mão limpinha, as Então, e bactérias da era pele, artesanal, não tinha muda a conservantes. cor, tudo. Então, tipo, era uma coisa. Eu falei, eu acho que eu vou anexar alguma pazinha, porque aí eu já colo assim, vai ficar até bonitinho no potinho. As pessoas vão receber, elas pegam, passa no cabelo e vai dar tudo certo. E aí, assim eu fiz. Coloquei uma colherzinha mesmo Que incrível. e grudava no potinho isso, e o potinho era entregue com essa E colherzinha. até uma experiência sensorial, né? De Totalmente pegar. diferente. É. No final das contas, começaram a chamá-lo de shampoo de colher. Não fui eu que dei esse nome pra Não ele. acredito. Uhum. Aí fiz o lançamento, 16 de setembro de 2016. Fiz uma festa no meu salão para lançar e vender para todos os meus clientes. Fiz um coquetel, sabe? Bem legalzinho assim. Eu lembro que eu não tinha dormido aquela noite porque ainda tinha que rotular, não tinha dado Você tempo. fez tudo. Fiz tudo. Comprou as Uma embalagens, tudo. semana antes eu tinha deixado todos os potinhos prontos. Quando eu fui olhar, a fórmula tinha separado. Eu tive que refazer tudo. Que bom que você fez Desesperadamente. uma semana antes. E foi você que viu. Sim, Poderia ter sido as clientes. exato, imagina. No final das contas, a gente fez o lançamento, vendemos esse shampoo. Não vendi todos no mesmo dia, mas eu vendi tudo em uma semana. Uau, gente. 180. E eu queria, lembrei pro Tony, achava que eu ia levar um ano. Setembro fiz o lançamento. Em novembro de 2016, estava na Califórnia Nossa, fazendo o PW com Tony Robbins pela primeira vez. que incrível. Cara, que inspiradora que você é. E olha, dizer que eu consegui todo o valor, que deu tudo certo, não, porque eu passei vários perrengues na viagem. Eu lembro que eu tinha que pagar Uber para ir do hotel onde eu estava até o local onde era o evento, e eu não tinha contado com isso. E aí eu tive que ficar comendo cenourinha que eu comprava no mercado, porque eu não tinha como ir num restaurante fazer uma refeição, sabe? Sim. Então assim, para mim nunca nada é um empecilho. Para mim tudo faz parte. Faz Vamos em parte frente. do caminho. Que bom. Isso. Sabe o que que é legal olhar na sua personalidade assim? Você nunca se colocou como vítima de nada. Não. E o vitimismo atrasa a nossa vida, não? Demais. Mas eu era muito vitimista antes do autoconhecimento. Antes. Antes, muito. Eu falava que eu vivia aquela vida com a minha filha ali naquele salãozinho que eu não tinha dinheiro para as coisas, tinha que ser garçonete, porque meu pai tinha morrido. Se ocupava ainda por ele Porque, ter ido embora. sabe, tipo assim, tudo era um problema, mas nunca era eu. E tanto que sua vida financeiramente não evoluía, né? Nunca. Vivia endividada, vivendo com o que dava, vendendo almoço para comprar Uhum. janta. E as pessoas acham que isso é normal no empreendedorismo. E não é. Não. Se você tem um negócio, é para te trazer lucro. É para ser próspero, né? Exatamente. Não se conformar com essa ideia que, tô no Brasil, é assim mesmo. É É. difícil as coisas. Não. Que Não, porque tudo fantástico. parte do princípio de nós mesmos. Tudo é referente a nós. O que a gente não alcançou ainda é por algo que a gente ainda não sabe. Uhum. É só Eu isso. É a acredito única muito nisso. matemática, sabe? E se você também fica apegado aí a muitas coisinhas, entendeu? Eu falo que o que eu admiro em mim mesma é o fato de virar páginas rápido. Ah, deu um problema aqui, próxima. Sabe? É muito rápido. E aí não fico presa naquilo, remoendo. Então, enfim, Ótimo. aconteceu, vivemos o desafio, bora resolver. E let's go, né? Let's Muito bom. go, como eu posto de manhã no meu stories lá da academia. Let's go, let's go, let's Ah. go, let's go. Muito fantástico. E a mentalidade. E É, como foi essa viagem? essa do Tony É, foi o que muito. você pegou pra você lá, de mais importante? Foi todo o treinamento em si, ele realmente quebrou muitas barreiras em mim, quebrou muitas crenças em mim. O treinamento em si foi o que transformou a minha realidade, até porque ali a viagem ela foi muito curta em questão Uhum. do lugar, eu não pude aproveitar a Sim, claro. Califórnia, sabe? Porque eu fui pro curso, era tudo muito contado, então eu tinha que ir, voltar para trabalhar, porque esse tempo que eu tava fora, eu tinha que trabalhar, eu tava sem remuneração. É Como que eu mesmo. ia fazer? Eu tinha contas pra pagar, E você sabe? trabalhando, de lá? Não, eu não Ah, tá, você trabalhava, porque eu era voltou pra trabalhar cabeleireira. rápido. Entendi. Entendeu? Então eu tinha que voltar rápido, Aham, foram poucos dias entendi. que eu fiquei. Então eu falo que teve muita transformação. Teve uma dinâmica no Tony que foi a que mais mudou a minha vida, que quando terminou assim eu vomitava, Poxa vida. sabe? Que era de ressignificação, de muitas coisas. Então, assim, fazer treinamento de inteligência emocional não é um desperdício.
Pelo contrário, muda vidas. E aí voltei dos Estados Unidos. Na minha cabeça, a única coisa que eu queria era me salvar emocionalmente. E eu sabia que se eu fosse lá, isso ia acontecer. Só que quando eu voltei, na minha percepção, a minha vida ia seguir normal com o salão de beleza. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Porque as pessoas continuaram a me pedir, eu quero aquele shampoo de colher. Uau! Não foi só pra ir pro Tony, né? Não. Ele veio pra fazer realmente um legado. Exatamente. E aí foi onde a Joyce oficialmente nasce, conforme os pedidos dessas pessoas. As pessoas me pagavam antes de eu produzir o shampoo. Eu falava assim, olha, como eu não tinha mais essa intensidade para ir pro Tony, eu fazia de 5 em 5 quilos e eu fazia no domingo. Porque eu já não queria mais ficar de noite fazendo pote. Ah, então domingo pode, De né? domingo eu fazia, mas eu não vendia já na semana seguinte. Eu fazia todos os domingos, ia juntando o que eu ia fazendo. E aí eu ia guardando dentro do meu guarda-roupa. Muito E bem. aí eu fazia os lançamentos de tempos em tempos, só que as pessoas me pagavam antecipado, esperando o shampoo para reservar o delas. E todo lote, quando eu abria para venda, já não tinha mais. Já a Vendia pessoa já tudo. ficava na fila pro próximo. Até que chegou o momento de falar assim, agora isso aqui precisa virar um negócio de verdade. Uau. E aí Qual foi o nasceu seu a primeiro Joyce. passo, assim, pra fazer isso virar um negócio? Pra transformar a Jo, pra sair do Estúdio Garcia, sua beleza, nossa alegria. Que gracinha. E Gente, eu ia adorar entrar nesse estúdio e escutar isso todo dia. E tinha, pra sair disso e nascer oficialmente o grupo Joyce, que hoje eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Porque eu formulava e eu manipulava. Só que para mim transformar isso num negócio, eu tinha que partir para a Anvisa e todas as legalizações cabíveis para você ter um negócio que fabrica cosméticos. E aí, eu não tinha um recurso, porque para você fabricar um produto, você precisa investir aí mais que o valor de um carro, né? E Eu hoje? malemar tinha um carro, de uma Palio Quente que vivia quebrando. Não pegava na partida, uma Palio Quente 97, vermelha. Ai, gente, é empreendedora nata mesmo. É, E mulher ainda, que não investe em carro, graças a Deus, né? Dá pra investir na tipo empresa. isso. Porque homem gosta de investir em carro, né? É. E aí, eu falei assim, eu tenho dois caminhos. Ou ficar aqui com o salão e continuar fazendo de forma artesanal, vendendo para essas pessoas que me pedem, ou eu vou vender o meu salão. E vou investir tudo no cosmético. Uau. Aí veio, Trocar uma paixão pela outra. o medo. Porque o salão era o que tinha minha remuneração. Eu morava no salão. Eu ia ter que sair de lá. Eu ia Era- ter Não, representava muito pra você. Representava o muito. seu lar e Era o seu tudo. profissional. Tipo assim, era tudo que eu construí desde que meu pai tinha morrido. Sim. Entendeu? Era tudo que eu tinha. E aí eu falei, eu vou. Aí falei que ia vender o salão. Logo apareceu uma pessoa pra comprar. Vendi o salão. Só que antes de vender o salão, eu já estava procurando indústrias que me aceitassem, terceiristas. Uhum. Ninguém me aceitava. Eu chegava com esse potinho, uma vez até um mentor, uma pessoa que eu seguia nas redes sociais, assistia todas as lives, que ele era dono de fábrica. Na live, assim, eu falei pra ele, olha, ele abriu pra perguntas, e eu falei assim, olha, criei um shampoo que as pessoas chamam de shampoo de colher, é uma inovação, e eu queria que você me desse uma dica pra eu escalar e tal. Ele me esculachou na live. Tipo assim, eu falo esculachar, eu tô exagerando, sabe? Hoje eu não ligo, Ele inclusive te se você estiver desanimou. assistindo, querido, você vê, né, um shampoo de colher. Mas Caramba. Olha que as pessoas falam sobre o que elas nem sabem, né? ele disse assim que eu não ia sair do fundo do quintal. E que um shampoo de colher, onde já se viu, eu precisava estudar sobre marca, sobre posicionamento, sobre branding, que eu não tinha conhecimento nenhum. E realmente eu não tinha, ele não estava errado. Mas você tinha um sócio, né? Grandioso. Exatamente. Tem um conhecido que diz que empreender com Deus é covardia. E realmente. Porque Deus, Até me emociona. Deus, ele vai te conduzir. Sabe, Gabi, não importa qual seja o marasmo do momento, sabe? Seja uma indesistível, porque Deus, ele honra. Ele honra na hora certa, sabe? Ele Exatamente. honra na hora certa. Estar aqui gravando esse podcast pra mim hoje é posicionamento de honra. Porque não foi tão simples, parece bonito, sabe? Mas só eu sei o que foi enfrentado em todos esses anos. Pessoas, os olhares, chacota, shampoo de colher, ser satirizada pelas pessoas, sabe? Onde já se viu nada a ver, negócio nada a ver. Uhum. Enfim, e aí ele falou que eu tinha que estudar, que isso não ia sair. Inclusive, eu queria que a empresa dele fizesse o produto pra mim,
mas ninguém me aceitava porque precisava de um investimento muito alto que eu não tinha. Mesmo vendendo o meu salão, não dava, a matemática não batia, sabe? Pelo valor que valia o meu salão mas daí eu não desisti, continuei procurando, 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 Ainda procurando, existível na ainda história. existível. Muito bom. E aí uma empresa que inclusive eu estou com eles até hoje, porque eu honro quem me honra, sabe? Eles me aceitaram quando não era nada. Nada, nada. Inclusive, eu quero agradecer Paula, se por acaso você ver esse podcast A gente vai mandar o link pra também, ela. vamos. Paula, muito obrigada por ter me recebido quando tudo parecia que não ia dar em nada. E gratidão. E aí eles me receberam e falaram: "Não, André, a gente consegue produzir numa pequena quantidade para você vai precisar". A gente fez um cálculo, qual seria o meu investimento. Então eu fui lá, precisava saber exatamente qual que ia ser a minha jornada financeira para saber o que eu ia fazer. Vendi o salão e entreguei Uau. tudo que eu tinha nas mãos da Arriscou tudo. indústria. Tudo. Colocou tudo na mesa. Fui morar num quartinho dentro da casa da minha mãe, com a minha filha. Aí a gente dormia no chão. Eu não tinha onde guardar as caixas de tantos produtos que eu tinha feito, eu colocava na cozinha da casa dela. Minha mãe também me recebeu e falou: "Filha, fique o tempo que precisar". Eu falei: "Mãe, é por pouco tempo, porque vai dar certo". E aí eu me vi com aquele monte de caixa, um monte de produto, e onde que eu ia vender? Pra quem que eu vou vender? Nessa hora eu lembrei do mentor, eu realmente não sabia o que eu ia fazer. Que bom, né? Porque senão você não faria. Meu Deus, vamos em frente. E aí o que aconteceu? Obrigada. E aí E aí eu comecei a fazer muitos vídeos na internet, na rede social. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, fazia live. Aí precisava fazer um material de divulgação para eu ter um material para falar do que era o produto. Comecei a bater de porta em salão. E eu falava assim: "Eu posso passar o dia aqui? Que eu vou demonstrar o meu produto e a gente vende para as clientes que se interessarem. Você vende um tratamento que ela ganha o kit. E a gente embute tudo e a minha parte fica tanto, a sua parte fica tanto". E você já tinha a fórmula de shampoo, condicionador, máscara, tudo? Só tinha shampoo e condicionador, não tinha mais nada. Aí as pessoas falavam assim: "Mas como que você vai fazer o tratamento?". Fica tranquila, eu tenho eu na minha 4. adolescência fazia só com condicionador. Você acha que eu não vou fazer agora com esse produto incrível? Mas, Gabi, eu já tinha desenvolvido 4 protocolos. Que incrível. Com o shampoo e o condicionador. Meu Deus, ela faz mágica. Aí eu falava: um tratamento tradicional, mais ou menos, o intenso, eu tinha. Olha, Era preciso questão de fazer. tempo. Meu cabelo tá super quebrado. Fica tranquila. Senta aqui que eu vou fazer uma reconstrução em você de uma forma. E aí eu usava os aparelhos. Eu tinha algumas técnicas pela experiência do salão. Entendeu? E aí não foram todos os salões que abriram as portas pra mim. Foram 3. E eu quero honrá-los aqui. Com certeza. Foi a Karine Barros, em Pirituba. Eliana, em Osasco. Estúdio Eliana. Estúdio Eliana. Não vou lembrar o sobrenome, Eliana, desculpa. Inclusive, ela é minha mentorada hoje, faz parte do minha turma de mentoria. E a Ana, da Freguesia do Ó. A Aninha, muito obrigada. Foram os 3 salões que abriram as portas para mim e foi assim que eu comecei. E conseguiu vender. Vendi para as clientes, apresentar, as pessoas começaram a conhecer o shampoo de colher. E é isso, e aí chegamos nesse ponto. E para quem tá aqui nos assistindo, como que acessa esse shampoo de colher? Como a gente compra isso? A gente hoje tem um e-commerce que vende para o Brasil e para o mundo. Ai, gente! É www.joycosméticos.com.br. A gente tem 2 unidades de lojas físicas, né? Que são nossos centros de terapia capilar hoje. Que eu vou lá fazer um teste, inclusive, quer dizer, um diagnóstico. Isso, fazer um exame de tricoscopia pra gente ver como tá esse couro cabeludo. Aí a gente tem uma em Alphaville, que é aqui, né? E a gente tem a outra que fica no City América, ali na região de Pirituba, em São Paulo. Então tem como comprar na loja física e pelo e-commerce também. E aí, depois que você começou a manipular, a fabricar o shampoo, vender, como você decidiu abrir o centro de terapia capilar? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, veio a pandemia. Eu já vendia o shampoo, só que nesse meio tempo eu também precisei trabalhar, voltei a ser funcionária. Ah, é? Onde? No Palácio Tangará. Oh, gente, que chique! Aí eu cuidava de um salão que tem lá dentro,
Lá o movimento era bem tranquilo, então sempre estava com o meu computador, cuidando das coisas da Joyce e atendendo ali as clientes, porque eu precisava de uma renda para me manter, porque eu não podia comprometer a renda do meu Você empreendimento. estava investindo Isso, ainda. então tudo que eu vendia era um dinheiro que ficava separado, então eu Uhum. tinha que me virar para me manter. Enquanto o valor que entrava para a empresa era da empresa e eu fazia isso, fui fazendo isso acontecer. Aí veio a pandemia. Pandemia, internet bombou, comecei a trabalhar, aí veio um insight, Deus, como sempre, falando: filha, a gente precisa aumentar a sua margem, que nossa sociedade precisa evoluir. Que ele é próspero, Isso é dono do ouro da abundante. Então veio um insight de tentar criar uma forma de vender com revendedoras, onde elas ganhavam uma porcentagem se elas indicassem novas revendedoras. E aí na pandemia, boom, cresci. Quando eu me vi, estávamos com 80 revendedoras. Uau, vendendo muito. Isso, nessa época eu já estava casada com meu atual Ai, esposo. meu Deus, olha só, É, ainda teve esse lado da história. isso é. Aham. E aí, beleza, crescemos ali. Acabou o momento de pandemia, me chamaram para voltar para o Tangará. E E aí eu aí? já não podia mais. Você não tinha mais horário? Montamos nosso primeiro escritório no centro de Taboão da Serra, que eu apelidei carinhosamente de O Beco, Ah, porque era uma sala de escritório com um corredor integrado onde eu montei toda a estrutura de logística nossa. o beco da alegria. O Beco da Alegria. E era muito arrumadinho, sabe? Muito. Eu realmente me entrego naquilo que eu vou fazer, com muita excelência, com muito cuidado. E, enfim, aí começamos a trabalhar ali. Aí contratei minha primeira funcionária, Edilene. Tá com a gente Uau, até hoje. que incrível. É. Começou a me ajudar na logística, montagem de caixa, campanha, enfim. E aí a gente começou a crescer, falei assim, a gente precisa de um espaço maior. Só que agora eu quero colocar um lugar onde a pessoa vai poder ter a experiência de fazer o cabelo. Ela vai conhecer o produto, aí a gente já tinha, eram 6 itens na linha. Que aí eu já tinha conseguido expandir mais outros itens. E foi você que fez a formulação, tudo? É, a formulação fazia junto com os químicos agora, que aí tinha o Aham. Meu suporte, Deus, que viagem à né? madrugada, não? Mas tudo sempre aprovado por mim, tudo Ótimo. testado por mim. Se precisa de um ajuste, eu tenho feeling da coisa. Eu falo, olha, aumenta a porcentagem de tal item aí, que Hum. isso vai trazer um melhor resultado no E você só sensorial. adquiriu esse feeling 3 naquelas. meses Nossa, manipulando. fantástico. Enfim, aí eu falei, eu preciso encontrar um lugar maior. Comecei a procurar lá na região, e aí começou a aparecer alguns anúncios pra mim de traga sua empresa para Alphaville. Evo, me Que conte mais. interessante isso. Explica mais como que é. E aí eu percebi que em questão de custos, era uma diferença muito pouca com relação aos dois lugares, né? Custo de aluguel. Eu falei, pois eu vou para Alphaville. Não sei, mas vou para Alphaville. Tô sentindo que eu tenho que ir para lá. E aí eu vim, a gente abriu a primeira loja, coloquei um lavatório e 3 cadeiras de atendimento. Inicialmente a ideia era criar um conceito de tratamentos rápidos com escova. Mas eu percebi que a tendência da terapia capilar estava muito em alta. Uma das meninas que veio trabalhar comigo já tinha feito curso de terapia capilar. Então a gente sentou, eu falei, vamos montar aqui uns tratamentos com base na expertise que eu tinha. Sempre tive dermatite no couro cabeludo também, sabia alguns feelings de tratamento. Claro. E aí, vá lá. Peguei e falei, vamos fazer terapia. Montamos o protocolo, só que aí eu fui estudar sobre terapia capilar. Porque não dava pra ficar Sim, só claro. no achismo. Aham. Fui estudar sobre terapia capilar. Ano passado fiz uma especialização em Harvard. Ai, gente, ela é muito chique. E ó, a gente ainda tem que falar de Dubai. Meu Deus, muita coisa. E É. quanto tempo a gente tem? A gente só tem 2 minutos agora. Não, Meu não, a gente Deus. vai estender um pouquinho. Tá. E aí, beleza. Fiz essa especialização, me especializei mesmo em terapia capilar, e aí foi onde criamos o conceito oficial, com todos o nosso catálogo que a gente tem hoje, treinamento de equipe. Então, a gente tem todo esse embasamento. E aí nasceu a Joyce Concept, Ai, gente. que é a nossa clínica de terapia capilar, o nosso espaço de terapia capilar. Tô doida pra conhecer. E aí, no ano de 2021 ou 22, a gente abriu a segunda unidade lá no City América. Então, hoje a gente tem 2 unidades da Joyce Concept. E quais foram, assim, as habilidades que você precisou desenvolver pra gerenciar tudo isso? Nossa, muitas. É. Muitas, porque você é mãe, esposa, empresária, líder, tem equipe. Esposa, gente. Só o termo esposa já ocupa quase a agenda inteira. Exato. Então, assim, eu tive que desenvolver muitas habilidades e principalmente organizar o meu tempo. Uau.
E segunda coisa, ser focada. Porque a Uhum. gente se perde muito em coisas que são muito pequenas no dia a dia, Sim. né? Então, eu precisei realmente desenvolver a habilidade da organização com o meu tempo e principalmente não esquecer de mim. Então, todos os dias, a primeira coisa que eu faço é cuidar de mim. Então, eu acordo, preparo as coisas das crianças para ir para a escola. Crianças? É, porque eu tenho meus 2 enteados que moram Ah, comigo tá. desde pequenininho Legal. também, que foi quando eu conheci o meu Oh, esposo. que presente. É. Que E incrível. aí, a gente prepara tudo isso, eu e meu esposo. Aí, às vezes, os dois levam, às vezes ele leva pra escola. E aí, vou pra academia, faço meu treino Eu ali, vejo nos cuido. stories. Vou cuidar do meu corpo, porque o corpo tá ligado à mente. E quando a gente treina, nossa mente se centra ali. Volto, tomo meu café da manhã, faço meu devocional, não saio de casa sem fazer minha oração, sem me conectar com Deus, Com o sócio. pra isso, com o meu principal sócio. E aí, depois disso, vou pra Joyce e aí organizo as tarefas da semana, treinamento da equipe, mas tudo isso por resultado do autoconhecimento. Uau, que fantástico. É É fundamental, não é? fundamental. E assim, pra gente finalizar, fala um pouquinho da viagem para Dubai, o prêmio que você recebeu lá e o que você aprendeu em Dubai que você traz agora para o seu dia a dia. É. Bom, a viagem para Dubai foi para receber uma premiação pelo CNPB, que é o Conselho Nacional de Profissionais da Beleza, que legaliza. Merecidíssima, Obrigada. querida. Que legaliza a nossa classe aqui no Brasil, né? Que era da beleza, acaba sendo mais informal, Aham. né? Isso tá mudando. E aí eu fui para receber essa premiação, já tinha ido em Dubai. Dubai traz as lições assim primordiais para nossa vida que vai fazer você, né, qualquer pessoa ter resultados exponenciais na vida, que é a excelência e a ação. Eles planejam, agem, só que eles não agem de qualquer jeito. Eles agem com excelência em tudo. Você se surpreende a cada metro quadrado que Não você tem gambiarra anda. lá. Cara, muito difícil você ver uma coisa mal feita, sabe? Muito difícil você encontrar algo mal feito. Lá tudo é muito bem feito. Isso liga muito com 3 pilares que eu tenho na vida. E pra Joyce, que eu falo que é isso que conduz. Então, Deus à frente de tudo. Lá a questão da religião é muito forte, né? Eles fazem a reza, a oração, não sei como que eles chamam isso, 5 vezes no dia. Em todos os lugares tem o direcionamento para Meca, porque eles têm que, na hora da oração, estar direcionados ao templo deles, sabe? Então, isso é primordial para eles, eles não abrem mão. Então, assim, Deus em primeiro lugar na sua vida, sempre. Segundo ponto é seja especialista. Você que faz cabelo, seja especialista no cabelo. Você faz unha, seja especialista na unha. Você é da estética, seja especialista. Mas não qualquer especialista, sabe? Aquela especialista que realmente entende daquilo que tá fazendo. Perita. Perita. Não fica querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum e não leva, né? E terceiro ponto é seja excelente. Não faça as coisas de qualquer jeito. Faça o teu melhor, independente das circunstâncias e das condições que você tem, porque é isso também que vai te levar para um próximo nível. Uau! E você consegue implementar isso no seu dia a dia, na sua rotina, ensinar a fazer isso ser parte da cultura da sua empresa e é Uhum, trabalho de formiguinha, né? muito. É o todo dia. Todo dia. Uma cultura de uma empresa, ela não se constrói rápido. Vai, aprendi isso daqui, vamos fazer. Não. É uma construção. Até a equipe entender, as pessoas que vão chegando, né? É muito lindo, porque quando você cria uma cultura forte, as pessoas que chegam no pós, elas entendem aquilo e seguem. Ou elas saem muito rapidamente, porque não Sim, fez sentido para elas, não sabe? encaixa, né? Então, isso é muito crucial. Que incrível, Andréia. Eu amei. Eu passaria aqui a tarde inteira conversando com você. Obrigada, Tenho obrigada. muita coisa para aprender com você. Inclusive, já vou até te chamar aqui no WhatsApp. Bora! E estarei lá na sua empresa. Vou fazer o O exame, diagnóstico. vá sim, vá Vou, fazer, você vai vou lá gostar conhecer. muito. Mostrar pra galera do Isso, Instagram vai ser muito também. bem-vinda, viu, Gabi? E eu te agradeço por ser essa mulher indesistível, inspiradora. Realmente você carrega uma energia de transformação, a gente Ai, sente. obrigada, E obrigada. parabéns, sua história é muito linda. Então, para a gente fechar agora esse episódio, eu gostaria que você deixasse um recado aí para quem está nos assistindo. Pode ser para, sei lá, para mães que têm filhos e têm empresas, sei lá, para mulher que quer uma oportunidade no mercado, ou para o seu Tá, cliente também. ok. Olha, o que eu quero dizer pra você, independente do que você seja, mãe, empresária, CLT, enfim, o que for,
Não escute as pessoas quando elas te desmotivarem. Não escute as pessoas quando elas disserem que você não vai dar em nada. Não escute as pessoas quando elas disserem algo que não faz sentido pra você. Porque no final das contas, quem carrega a sua bagagem é só você. Então, seja surda pro mundo e só ouça das pessoas que realmente estão no lugar onde você gostaria de estar. E mesmo assim, ainda tome cuidado, tá? Não abra mão do que você acredita, do teu propósito, dos teus valores, porque é isso que vai fazer você chegar onde você quiser. E vai estudar, minha filha, autoconhecimento na cabeça para você mudar paradigmas, crenças, vitimismo, isso tudo. Quando você se libertar de tudo isso, ó, a bagagem fica leve e aí você consegue voar. Fantástica, muito bem. E para você que tá aí nos assistindo, ó, já curte, compartilha, se inscreva no canal, você que é da galera da Andrea, se inscreve no Pode Ser Franca, assim como a Andrea, Isso. tiveram outros especialistas aqui incríveis, gente, eu aprendo demais aqui. E já tenho muito resultado na minha vida também, através de vocês. Eu acho isso fantástico, é uma oportunidade Ai, que mesmo que legal, se abriu na Gabi. minha vida. E eu tô, nossa, eu caí de, sabe, mergulhei de profundo mesmo. Uhum. E ó, manda esse episódio para mais pessoas, para inspirar pessoas, sabe aquela pessoa Isso. que tá precisando daquele empurrãozão? Manda para ela, tá bom? E muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que ficaram até aqui e até o próximo episódio do Pode Ser Franca. Tchau, tchau. Tchau!